Eu sempre acreditei que a fé dividida era um veneno lento, mas nunca imaginei que a salvação viria de quem eu mais temia. Com mais de uma década desvendando histórias que a vida insiste em esconder, preparei um relato que vai revirar suas certezas. Hoje, você vai descobrir como um pastor que ameaçava uma mãe solteira se tornou a chave para um milagre que a medicina não pôde explicar. Desde criança, o cheiro doce e pesado de incenso na casa da minha avó, misturado ao eco vibrante dos louvores da igreja da minha mãe, se misturava na minha cabeça. Uma confusão quente, um nó na garganta que eu engolia calada. Eu via a devoção encabalado, sentia a sinceridade, mas sentia que não pertencia a nenhum. Era como ter dois corações batendo em ritmos diferentes, e o meu no meio apenas cansado de tentar acompanhar. Esse fardo invisível, essa fé dividida, se aninhou em mim um peso constante que eu evitava encarar. A vida adulta, sabe? Ela só amplificou tudo. Quando me vi mãe solteira, o julgamento não era mais um sussurro distante. Era um grito rouco, quase palpável, que me apertava o peito a cada esquina. As pessoas não me olhavam nos olhos. Elas olhavam para a aliança que não existia, para o vazio ao meu lado, para a mancha de um estigma que parecia queimar minha pele. Um peso invisível que me fazia curvar os ombros, me mantendo sempre um passo atrás, na sombra. Eu achei que era o fim da minha paz. Foi então que o mundo começou a ficar cinza. Um cansaço profundo se instalou em mim, que não passava com sono, nem com descanso. Eu sentia um zumbido constante nos ouvidos, como abelhas presas dentro da minha cabeça, e o cheiro de mofo parecia impregnar tudo, até mesmo a minha pele. Um frio úmido que subia pelos pés. Era um sintoma silencioso, mas gritante. Um peso no peito, uma falta de ar que chegava do nada, me sufocando. Eu parei, respirei, o ar pesado. Eu perdi as bordas da minha própria vida. Os dias escorriam como areia fina pelos dedos, sem que eu percebesse. O silêncio da minha casa, antes um refúgio, agora soava alto. Um estrondo que me deixava tonta, quase sem chão. O tempo parecia elástico, esticando-se por horas em momentos que duravam segundos, e comprimindo dias inteiros em um piscar de olhos. Minha mente, antes tão cheia de planos, agora era um borrão. Eu achei que ia desabar ali mesmo, mas algo me segurava, uma força que eu ainda não entendia. O calor parecia vir de dentro, sem queimar por fora, uma febre invisível. A textura do lençol, na cama, parecia lixa contra a minha pele, deixando-a em carne viva. Meu corpo pesava chumbo, cada movimento uma batalha. O quarto, antes familiar, agora tinha uma luz esmaecida, quase fantasmagórica, que me fazia sentir ainda menor, mais vulnerável. Era uma urgência crescendo, um frio na espinha que não vinha do vento. Foi nesse abismo que a notícia veio, como um golpe seco no estômago. Meu pai. Ele estava definhando. Os médicos, com seus olhares cansados e vozes baixas, já tinham desistido. O desespero se tornou um grito mudo dentro de mim, ecoando pelas paredes da nossa casa humilde, sem encontrar saída. Eu me agarrava ao que podia, a uma pequena medalha de Santo Antônio que minha avó me dera há anos. Era um fio, um sopro de esperança em meio ao caos que me engolfava. As pessoas na rua falavam do fim, do castigo divino para minha família. Eu senti os julgamentos como pedras pontudas, mas a fé em Santo Antônio, aquele santo da minha avó, era a única coisa que me dava algum alento, uma luz fraca, mas eu sabia que isso me marcava, ainda mais aos olhos de alguns. Eu me agarrava a ele, mesmo sabendo que isso só alimentaria o fogo da condenação de outros. Se você já sentiu esse chamado, essa necessidade de se agarrar a algo em meio ao caos, diga, abre meus olhos. Se você já sentiu esse chamado, essa necessidade de se agarrar a algo em meio ao caos, diga, abre meus olhos. Minha casa, antes um lugar de abrigo, tinha virado um túmulo. O cheiro de remédios misturava-se ao mofo, uma combinação que me revirava o estômago. O ar parecia mais denso, pesado, como se a própria tristeza tivesse um peso físico que me impedia de respirar fundo. Meu pai, na cama, era uma sombra, uma pele fina sobre ossos, a respiração fraca, quase inaudível, mas que ecoava como um trovão dentro do meu peito. Eu não chorava mais. As lágrimas tinham secado, deixando apenas um deserto árido por dentro. Eu só rezava, baixinho, apertando a medalha de Santo Antônio,
até sentir a borda metálica cortar a palma da minha mão. Era a única coisa que me mantinha de pé. Eu esperava o pior. Foi então que a porta rangeu, um barulho seco, quebrando o silêncio opressor. Uma sombra enorme se projetou no batente. Meu coração disparou, um martelo batendo nas costelas. Era ele, o pastor Ezequiel, um homem imponente, de voz grave, que eu conhecia dos sermões inflamados. Ele era famoso por condenar a idolatria, e eu sentia cada palavra como uma flecha certeira em minha direção, direto na minha alma dividida. O frio que eu sentia no corpo se intensificou, um calafrio que vinha de dentro, sem queimar por fora. Eu apertei a medalha, tentando esconder, mas minhas mãos tremiam tanto que não consegui. Ele me viu. Viu a medalha. Eu esperava o julgamento. Um sermão final, duro, sobre meu pecado, sobre minha fé errada. Eu já podia sentir o peso das palavras dele, a fúria em seu olhar. Meus músculos ficaram tensos, prontos para a batalha. Mas não veio. Ele não pregou, não levantou a voz. Em vez disso, seus olhos penetrantes, que eu tanto temia, pousaram em mim, depois na medalha, e vi algo que me desarmou. Uma quietude. Ele se ajoelhou. Ali, no chão empoeirado da minha sala humilde. Ele se ajoelhou. O ar, que parecia denso, se tornou ainda mais pesado, mas de um jeito diferente. Suas palavras, então, começaram a fluir. Não era um julgamento, era uma oração poderosa, que clamava por misericórdia e cura. A voz grave, que eu esperava que me condenasse, agora pedia. Pedia a Deus por meu pai, por nossa família. Transcendia dogmas, ultrapassava as barreiras que eu tinha construído em minha mente, sobre ele, sobre a fé. Era um som que vinha de uma profundidade que eu não sabia que existia. A temperatura no ambiente mudou. Não era mais o frio do medo, mas um calor que parecia emanar daquelas palavras, daquele ato. Eu senti um nó na garganta, mas dessa vez não era de angústia. Era de algo que eu não conseguia nomear. E não parou por aí. O pastor Ezequiel não apenas orou. Ele mobilizou, não para me condenar, não para apontar o dedo, mas para apoiar, para ajudar meu pai. A comunidade, aquela mesma que antes me olhava com desconfiança, agora batia à minha porta, trazendo comida, oferecendo ajuda, palavras de conforto. A ameaça que eu sentia dele e de todos se desfez em um ato de compaixão que contrariava tudo o que eu acreditava. Tudo. Se isso cutucou algo em você, escreva agora. Quero a verdade. Minha cabeça girava, meu corpo estava exausto, mas minha mente estava em um turbilhão. Choque, desconfiança. Por que ele faria isso? Eu murmurava para mim mesma. Ele me odeia. Ele sempre me condenou. O sabor amargo do preconceito que eu alimentava contra ele. Agora brigava com o gosto doce e estranho daquela nova prova de amor. Era um vendaval dentro da minha alma, que rasgava minhas velhas certezas. O velho preconceito, uma teimosia que eu carregava há anos, lutava contra a clareza daquele ato. O que era aquilo? Era como se o chão tivesse sumido sob meus pés, e eu estivesse flutuando em um lugar desconhecido com uma luz diferente. Eu não sabia o que pensar, eu não sabia o que sentir. Era confuso, intenso, eu não tinha para onde fugir. Eu tinha que encarar. O que ele fez me obrigou a olhar para além das aparências. Eu achei que a fé era uma prisão, mas comecei a vislumbrar uma fresta de luz que vinha de onde eu menos esperava. Se você entendeu o perigo do orgulho, comenta. O orgulho cega. Eu me sentia dividida. Dividida entre a mulher que ele criticava e a mulher que ele estava salvando. Entre a imagem que eu tinha dele e a realidade que se desenrolava diante dos meus olhos. O barulho das panelas na cozinha, dos vizinhos que entravam e saíam, antes irritante, agora soava como um coro, um som diferente, de vida. E meu pai, lá no quarto, continuava sua luta silenciosa. A recuperação era um fio, uma esperança que mal ousávamos tocar, com medo de que se desmanchasse. Mas o pastor, com sua oração e sua mobilização, tinha acendido uma pequena chama. Uma chama que eu, em meu desespero, não tinha conseguido acender sozinha. Eu me perguntava, o que mais eu não estava enxergando? A recuperação era um fio, uma esperança que mal ousávamos tocar, com medo de que se desmanchasse. Mas o pastor, com sua oração e sua mobilização, tinha acendido uma pequena chama. Uma chama que eu, em meu desespero,
Não tinha conseguido acender sozinha. Eu me perguntava, o que mais eu não estava enxergando? Aquela pergunta, um sussurro persistente começou a ecoar na minha cabeça. Como um zumbido que não dava trégua. Eu senti um gosto amargo na boca, o sabor da minha própria teimosia. Os dias se arrastavam, mas agora tinham uma luz diferente. Meu pai, antes uma sombra, começou a dar sinais, pequenos movimentos, um suspiro mais forte. O cheiro de mofo e remédios ainda estava lá, mas se misturava ao aroma de comida fresca que os vizinhos traziam, um calor humano que eu não sentia há muito tempo. Mas meu coração ainda estava em guerra. A voz do pastor Ezequiel, antes um martelo em meus ouvidos, agora se tornara um enigma. Eu revivia cada palavra dele, cada gesto. Por que ele faria isso? Por que me ajudaria? A dúvida era um espinho, fincado bem fundo na minha alma. Eu não conseguia aceitar. Não conseguia. Essa desconfiança era um fardo pesado, mais pesado que o próprio luto. Ela me prendia, me fazia sentir um frio na barriga, mesmo com o sol quente da manhã. Eu olhava para a medalha de Santo Antônio em minhas mãos, meu refúgio, e a via de um jeito diferente. Antes era um escudo, agora parecia um espelho. Eu me lembrava dos sermões inflamados do pastor que tanto me feriam, mas, enquanto ele falava de idolatria, eu por dentro o julgava com a mesma intensidade. Meu preconceito contra ele, contra sua forma de fé, era tão rígido quanto o que eu sentia vindo dele. Eu parei, respirei. O ar pesado. A verdade era que eu tinha construído muros tão altos quanto os que eu acusava os outros de levantar. Meus próprios julgamentos, minha certeza sobre o que era certo e errado na fé, me cegavam. Eu me agarrava à minha dor, à minha condição de mãe solteira estigmatizada, como uma identidade, quase uma medalha invertida. E isso, de alguma forma, me dava uma desculpa para não perdoar, para não enxergar a humanidade no outro. O pastor, que eu via como meu algoz, agora era a ponte. E eu, com meus olhos turvos, estava perdendo a chance de atravessar. A ironia era um soco no estômago. Se você precisa romper com o engano, escreve: livra-me do engano. Naquele momento, enquanto meu pai lutava pela vida no quarto ao lado, e a comunidade, impulsionada por aquele homem que eu tanto critiquei, nos cercava de afeto, eu senti um outro tipo de peso. Não era o peso da doença, nem do estigma. Era o peso da minha própria ignorância. Uma camada de gelo se quebrou dentro de mim. Percebi que minha fé, que eu acreditava ser tão pura, estava cheia de farpas, de ressentimentos e de um orgulho silencioso. Eu me senti acusada, não por uma voz externa, mas pela minha própria consciência. Minha devoção a Santo Antônio, que eu usava como um bálsamo, também se tornara, sem que eu intercedesse, uma forma de me isolar, de me sentir superior àqueles que não entendiam. A pequena medalha de Santo Antônio, fria e metálica na palma da minha mão, virou a âncora de uma revelação dolorosa. Eu não era a vítima inocente que eu pensava ser. Eu também era juíza. Meus olhos, antes tão focados na intolerância alheia, agora se voltavam para dentro, e vi meu próprio reflexo distorcido. Aquele homem, o pastor Ezequiel, com sua voz grave e sua oração poderosa, não só tinha abalado minhas estruturas, mas tinha me forçado a ver a verdade mais incômoda, a verdade sobre mim mesma. A temperatura no quarto parecia cair, mesmo com o sol forte lá fora, um calafrio de reconhecimento. Eu me sentia nua, exposta, e não havia mais para onde correr. Eu tinha que encarar a mulher que eu tinha me tornado. Uma mulher que, por medo de ser julgada, julgava. Uma mulher que, buscando fé, havia se fechado para a compaixão. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. Aquele vendaval na minha alma, antes confuso, começou a ganhar forma. Eu não estava só dividida entre duas fés, mas entre quem eu achava que era e quem eu realmente era. A oração do pastor, que parecia ter aberto os céus para meu pai, abriu meus olhos para a escuridão que eu guardava em mim. Era um silêncio ensurdecedor, que revelava a cada erro, cada preconceito. Eu sentia o cheiro da minha própria hipocrisia, um cheiro que me sufocava, mais do que o mofo da casa. Mas estranhamente, nesse abismo de autoacusação, uma pequena fresta de luz começou a surgir. Uma luz que vinha de dentro, não de fora.
e ela prometia uma clareza que eu jamais havia conhecido. Eu estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Algo que viria do lugar mais inesperado. Naquele abismo de autoacusação, onde o cheiro de mofo da casa e o aroma doce e pesado das flores do quintal se misturavam de um jeito estranho, como vida e morte dançando juntas, eu senti um silêncio diferente. Não era o silêncio opressor do desespero, mas um silêncio que preenchia, que falava sem palavras. Era como se o ar ao meu redor tivesse se tornado denso, mas não me sufocava. Pelo contrário, ele me envolvia, me aquecia de um jeito que eu nunca havia sentido antes. Meu corpo, antes tão exausto, agora vibrava com uma energia estranha, quase elétrica. Eu fechei os olhos. A escuridão da pálpebra era quase um convite para o que viria. E então, dentro da minha mente, não como um som audível, mas como uma certeza inabalável, aquelas frases martelo começaram a ecoar, uma a uma. Não era uma voz externa, mas um saber que brotava do mais profundo do meu ser, com a clareza cortante de um cristal. Era a resposta que eu buscava, sem saber, por toda a minha vida. A fé não é um muro, Ana. Senti como se cada fibra do meu corpo ouvisse. É uma ponte, o amor é a única porta. A temperatura no ambiente pareceu se equilibrar, um calor suave, que não queimava, mas acalmava. Aquela sensação era como um abraço invisível, mas tão real quanto o tremor das minhas mãos. E então veio a parte que me desarmou por completo, que ressoou em cada osso, em cada nervo, como um raio que ilumina a escuridão mais densa. Teu sofrimento não é castigo, é o solo onde o milagre floresce. Eu sou o milagre, em cada gesto de compaixão que você viu. Eu entendi. Naquele momento, todas as minhas certezas ruíram, mas não em desespero, e sim em um alívio avassalador. Era como se anos de peso, de culpa, de julgamento fossem arrancados de mim de uma só vez. A clareza era dolorosa, sim, um corte preciso que expunha minhas feridas, meus erros, minha própria hipocrisia. Mas era uma dor que libertava, um ar fresco que inundava meus pulmões pela primeira vez em muito tempo. Eu me rendi, não a um dogma, não a um pastor, mas àquela verdade que ecoava em mim, mais alta que qualquer sermão, mais forte que qualquer preconceito. O veredito pesava, mas não era de condenação, era de responsabilidade. Responsabilidade de ver o mundo com novos olhos, de sentir a fé com um coração aberto, sem as amarras da minha própria teimosia. Minhas mãos, antes apertando a medalha de Santo Antônio com tanta força que a borda cortava a pele, agora a seguravam com uma ternura diferente, quase reverente. Não era mais um escudo contra o mundo, nem um símbolo de uma fé dividida. Era um lembrete de que o divino se manifesta onde menos se espera, e que a compaixão é a linguagem universal do milagre. O gosto amargo da minha própria arrogância se desfez na boca, substituído por uma doçura estranha de algo novo. Se você está comigo até aqui, diga, a verdade liberta. O pastor Ezequiel, que eu via como meu algoz, agora era a ferramenta de uma transformação que eu jamais poderia ter imaginado. Aquela oração, aquele ato de mobilização, não era sobre ele, não era sobre Santo Antônio. Era sobre algo muito maior, algo que transcendia os nomes e as formas que eu conhecia. O frio que antes me invadia, vindo de dentro, agora era substituído por um calor que irradiava do meu peito, aquecendo cada parte do meu ser. Eu me sentia leve, apesar de tudo. O barulho da rua, antes uma cacofonia irritante, agora soava como a trilha sonora de uma nova chance. Eu não sabia o que o amanhã traria para meu pai, para minha família, mas sabia que algo em mim havia mudado para sempre. Aquela Ana Cláudia, que carregava o estigma e a fé dividida como um fardo, não existia mais. No lugar dela, brotava uma mulher com uma nova visão, com uma nova força. Eu precisava agir, mas antes precisava aceitar. Aceitar que eu estava errada. Que minhas paredes, construídas com tanto cuidado, eram na verdade minha própria prisão. Era uma renúncia dolorosa, mas necessária. Um suspiro profundo que parecia expelir anos de poeira da minha alma. E nesse esvaziamento, uma plenitude que eu nunca havia experimentado. A vida parecia pulsar de um jeito diferente, mais intenso, mais verdadeiro.
Se essa decisão é sua, escreve: Jesus, eu te escolho. Aquele vendaval interno que antes me deixava tonta, agora soprava em uma direção clara, varrendo os escombros do que eu acreditava ser verdade. Eu me via pela primeira vez, não como uma vítima das circunstâncias ou dos julgamentos alheios, mas como uma protagonista com a capacidade de escolher, de perdoar, de amar sem barreiras. A textura do ar parecia mais suave, e o cheiro de terra molhada, vindo da janela aberta, me trazia uma sensação de renovação, de um novo começo. O peso nos meus ombros, que me acompanhava desde a infância, se dissolveu, e eu senti minha coluna se endireitar, como se uma força invisível me puxasse para cima. Não era apenas o pastor que havia salvado meu pai, era a compaixão que ele demonstrou que estava salvando a mim. E o milagre, eu percebi, não era só a cura física, mas a cura da minha própria visão. Era a compreensão de que Santo Antônio, para mim, não era um ídolo a ser adorado cegamente, mas um farol de esperança, um símbolo do cuidado divino que se manifesta de formas inesperadas através de pessoas inesperadas, como o pastor Ezequiel. Era a prova de que a fé verdadeira não se apega a formas, mas a essências. Não era sobre quem estava certo ou errado, mas sobre quem amava mais, quem agia com mais compaixão. Se acredita que a consciência continua, escreva: eu acredito. Se alguém veio à sua mente, envia isso agora para essa pessoa. Minha relação com Deus, antes um labirinto de culpas e medos, começou a se desdobrar em um caminho mais claro, mais íntimo. Não era mais sobre rituais vazios, ou a necessidade de provar minha fé para os outros. Era sobre uma conexão que nascia de dentro, um sussurro que preenchia o vazio que eu carregava. Eu não me sentia mais a pecadora, a falha. Essa identidade, pesada como um manto de chumbo, escorregou dos meus ombros. Eu me via como uma filha amada, escolhida não apesar da minha resiliência, mas por causa dela, aceita em toda a minha complexidade. A fé, então, não era um fardo, mas uma liberdade. Uma liberdade para viver minha devoção de forma plena, sem as amarras do julgamento, seja o meu ou o alheio. O cheiro de incenso da casa da minha avó e o eco dos louvores da igreja da minha mãe, que antes me confundiam, agora pareciam se complementar, criando uma melodia única, a minha própria. A primeira mudança prática veio na forma como eu encarava o amanhecer. Antes, o sol que entrava pela janela trazia a luz para um dia que eu já sentia pesado. Agora, a luz tinha um brilho diferente, um calor que me convidava a levantar, a respirar fundo. Minha rotina, que era um ciclo de obrigações e cansaço, ganhou um novo ritmo. Comecei a reservar um tempo, logo cedo, para conversar com Deus, não com palavras decoradas, mas com o coração aberto, um silêncio que me nutria. Eu sentia a textura da brisa da manhã na pele, um frescor que me despertava por dentro. A medalha de Santo Antônio, antes apertada em desespero, agora era tocada com gratidão. Um lembrete do cuidado divino que se manifestou de formas tão inesperadas. Não era idolatria, era devoção, pura e simples. Se você decide mudar hoje, comenta: novo começo. Minha família também sentiu a diferença. Com meu pai, a recuperação foi lenta, dolorosa, mas inegável. Cada pequeno avanço dele, cada suspiro mais forte, era um milagre que a medicina não podia explicar. Eu o olhava na cama, com o rosto mais sereno, e via não apenas meu pai, mas um testemunho vivo da compaixão que quebrava barreiras. Nossos olhos se encontravam, e o silêncio entre nós não era mais de dor, mas de uma compreensão profunda, de um amor que se renovava. Com minha filha, eu me tornei mais presente. O peso que me impedia de sorrir verdadeiramente se foi, e eu pude sentir a leveza do toque dela, o calor da sua mão na minha. Eu não queria que ela crescesse com a mesma fé dividida, com o mesmo medo que eu carregava. Eu queria mostrar a ela uma fé que abraça, que liberta, que não julga. A comunidade que antes me via com desconfiança, agora via em mim uma nova Ana Cláudia. Eu não fugia mais dos olhares. Eu os encarava, com uma dignidade que eu não sabia que possuía. A ajuda que recebemos durante a doença do meu pai, impulsionada pelo pastor Ezequiel, criou laços que eu jamais imaginei. As vizinhas que traziam comida, os homens que ajudavam nos reparos da casa, as crianças que brincavam com minha filha.
Eu comecei a retribuir, com o que podia, com um sorriso, com uma palavra de conforto. O isolamento, que era uma barreira fria e alta, começou a derreter, e eu senti um calor humano que preenchia os espaços vazios da minha vida. Eu entendi que a fé não era só para os momentos de dor, mas para construir pontes, para nutrir a vida em comunidade. Minha devoção, antes focada em provar algo, agora era uma entrega. Santo Antônio, para mim, não era um ídolo que eu temia ofender, mas um farol de esperança que me guiou na escuridão, um símbolo do cuidado divino que se manifesta de formas inesperadas. Eu compreendi que a fé verdadeira não conhece barreiras de templos ou dogmas. Ela se revela nas ações de compaixão, no amor ao próximo, na superação do preconceito. Era uma fé que transcendia as paredes de qualquer igreja, os sermões de qualquer pastor. Minha relação com Deus tornou-se íntima, pessoal, livre das correntes da culpa e do medo. Eu não era mais a pecadora, a falha, mas uma filha amada, escolhida por sua resiliência, aceita em sua complexidade, libertada para viver sua fé em sua plenitude. Eu senti um novo tipo de peso, mas era um peso bom, o peso da responsabilidade de viver essa verdade. A história do pastor Ezequiel, que eu via como meu algoz e que se tornou o instrumento de um milagre, me ensinou que o amor e a fé verdadeira não conhecem barreiras. Ameaça que eu sentia dele se desfez em um ato de compaixão que contrariava tudo o que eu acreditava sobre aquele homem e sobre a própria fé. Essa compreensão, como um vento fresco, varreu as teias de aranha da minha alma. Eu ainda não sabia todos os passos, mas a direção era clara. O que eu faria com essa nova liberdade? Eu olhava para o céu azul, sentindo o sol em meu rosto, e sabia que cada dia seria uma oportunidade para viver essa fé sem muros, sem medo. Era um novo eu. Eu respirei fundo, sem medo. Se esta parte te alcançou, dá um like agora para que eu continue. A história de Ana Cláudia é um espelho. E se você, nesse exato momento, sente o cheiro da sua própria teimosia, se o peso do seu preconceito ou de uma fé que limita tem te impedido de ver o milagre que se esconde nas ações mais simples, pense bem. Quantos pastores Ezequiel você tem julgado, sem dar chance ao amor? Quantos santos Antônios você tem reduzido a meros símbolos, perdendo a essência da compaixão? A luz, muitas vezes, vem de onde menos esperamos. Você está disposto a derrubar seus próprios muros? Se essa verdade te tocou, se a clareza te alcançou, faça uma oração agora comigo. Uma oração simples, mas poderosa. Deus, abre meus olhos para o amor. Quebra os muros do meu orgulho. Guia-me na compaixão. O que fazer? Amanhã de manhã, quando o sol nascer, comece diferente. Uma leitura. Busque uma história, uma parábola, um ensinamento que fale de amor incondicional, sem julgamentos. 2. Uma atitude. Procure alguém que você tem julgado, ou de quem se afastou, e ofereça um gesto de gentileza, uma palavra sincera. Não precisa ser um sermão. 3. Uma renúncia. Abra mão de uma certeza rígida que te impede de ver o outro. Deixe o preconceito para trás. 4. Uma pessoa. Conte essa história para alguém. Alguém que você sabe que também carrega um fardo, uma fé dividida ou um julgamento. A jornada de Ana Cláudia, assim como a sua, é um testemunho vivo de que os milagres acontecem onde menos se espera. Que a fé se revela nas ações de compaixão e que a verdadeira devoção é uma ponte, não um muro. O canal Santo Antônio Milagres se ergue para contar histórias como a dela, para iluminar os cantos escuros da alma e mostrar que a mão do divino opera de maneiras misteriosas. Se você valoriza relatos sem maquiagem, inscreva-se para caminhar comigo. E que a sua busca pela verdade te leve sempre ao amor.